Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí. Fala galera, tudo certo? Mais um vídeo no canal e hoje a gente vai trazer aí o nosso último vídeo sobre as Olimpíadas, tirando a tier list que vai sair em breve. Mas um vídeo mesmo, né? Esse vai ser o último sobre as Olimpíadas, visto que as Olimpíadas acabam, né? Nesse nosso querido domingo, dia 11 de agosto. Bom, para fechar, o que eu gostaria de falar? Né? Um pouquinho sobre as medalhas que o Brasil ganhou. A gente meio que falou sobre todas elas de alguma forma já no canal, nos nossos outros vídeos, né, de Dia Brasileiro, só que fazer aqui uma junção e entender como que o Brasil foi nessas Olimpíadas comparando com outras Olimpíadas e com a projeção que a gente tinha de crescimento. Alguns esportes que a gente acabou indo abaixo, outros que foram surpresa, então vai ser mais ou menos isso que vamos falar hoje. No cômputo geral, né, a gente teve aí medalhas das três cores, né, de bronze, de prata e de ouro. De bronze, nós tivemos 10 medalhas, né? Então, tivemos as medalhas no skate, no judô, no boxe, na ginástica, no vôlei, no surf, nos 400 metros com barreira e no taekwondo. E depois vamos entrar um pouco mais no detalhe. As nossas medalhas de prata foram 7. Na ginástica, no futebol, no surf, na marcha atlética, no judô, na canoagem de velocidade. E as nossas 3 medalhas de ouro, que foram na ginástica, no judô e no vôlei de praia. Nós tivemos aí, então, no total, 20 medalhas nessas Olimpíadas. E daqui a pouco a gente vai entrar nesse detalhe da comparação com os outros anos. Mas primeiro aqui, indo para uns destaques que eu acredito que foram, talvez, nessa Olimpíada, né? Assim, começa que toda medalha é um destaque. Querendo ou não, o Brasil é um país que ganha muito pouca medalha, então mesmo medalhas de bronze ou medalhas em esportes tradicionais ainda são muito importantes pra gente, porque né, não temos tantas aí também pra ficar contando história. E todas são, de certa forma, uma superação dos atletas envolvidos, porque o país também não tem tanto investimento assim na maior parte desses esportes. Né? Dito isso, quais eu acho que foram algumas medalhas mais interessantes? Começando pelas de bronze. A gente teve 2 medalhas do skate, que eu acho que foram legais no sentido do Brasil continuar participar dos pódios. Uma foi no skate park masculino com o Japinha e a outra no skate street com a Raíssa. Mas a gente ficou um pouco abaixo da expectativa de certa maneira, né? Talvez esperasse mais do que 2 medalhas de bronze para um país que é tão forte no skate. Mas é difícil, é uma competição complicada. Além disso, tem a medalha de bronze do Gabriel Medina no surf, que também acabou sendo uma... quase como se fosse aquela... o que sobrou pra gente, né? Um sentimento um pouco amargo nessa medalha, porque também talvez se esperasse um pouco mais. A culpa não foi nem diretamente dele, né? Foi o mar que não ajudou. Mas acontece. A mais impressionante pra mim dessas medalhas de bronze foi com certeza a no taekwondo. Porque você não espera muito que o Brasil vai medalhar no taekwondo. E até que até tem medalha. O Brasil tem 3 medalhas hoje no taekwondo olímpico. Só que de certa forma é muito inesperado. Então, de várias medalhas de bronze que foram um pouco resultados abaixo do que a gente esperaria, essa talvez tenha sido uma das mais impressionantes, porque surgiu do nada. E também muito mérito para as 2 medalhas de bronze por equipes que o Brasil ganhou, na ginástica e no judô. Né? Foram extremamente emocionantes e com certeza uma superação pelo nível de competição e não pelo que elas podem entregar. A gente sabe que tanto a equipe de ginástica feminina quanto a equipe de judô brasileira são extremamente fortes. Só que o nível é muito alto por equipes, né? Então ter conseguido um bronze é um negócio fenomenal. É até quase que impossível você conseguir mais do que isso, sendo bem sincero. Então tem que dar muito mérito também para as equipes nessas nossas 2 medalhas de bronze. Nas medalhas de prata, eu acho que, de certa forma, toda medalha de prata é muito legal já, né? Tipo, não tem como não ser algo muito maneiro. Mas a gente conseguiu uma medalha no judô, né, de prata, um esporte que sempre nos trouxe muitas medalhas e nessa Olimpíada acabamos, acho que vamos ficar meio mal e no final das contas conseguimos de novo algumas medalhas aí pra gente, né? Com o William Lima no judô. Foi uma das primeiras medalhas que a gente ganhou pro sinal. Depois disso, a gente teve a prata do Isaquias, que muita gente esperava o ouro, né, mas acabou não passando nem perto disso. Ele já é um cara muito mais experiente, surgiu aí o tal do Fusca, né, que é uma máquina de remar, né? Quem viu a prova deu para reparar que ele é uma máquina. Então a recuperação do Isaquias estava em quinto, já no reta final da prova e conseguir buscar esse segundo lugar, para mim foi muito impressionante. Então também a medalha de prata muito comemorada, na minha opinião. O da marcha atlética do Caio Bonfim, que também foi meio aleatória, né? Porque ninguém segue muito a marcha atlética. Até pegando o histórico dele, ele vai muito bem nos campeonatos mundiais e tudo mais. Então talvez para quem conhecesse não fosse uma surpresa, mas para o público geral foi.
Nunca que a gente esperaria uma medalha de prata nisso e ter um cara tão bom nessa competição. Então também foi uma medalha muito, muito legal, né? Diga-se de passagem. E as duas da Rebeca, né? Que, putz, não tem nem o que falar da Rebeca mais, porque é absurdo, né? Mas também é aquela coisa, ela tava competindo com a Biles, então prata é ouro, né? De certa forma. A não ser o ouro que foi ouro. Mas a gente já vai entrar nesse caso. E as nossas outras duas medalhas da Tati e do futebol feminino deixaram um pouquinho um gostinho amargo, né? Porque dava para conseguir o ouro, de certa forma. Mas, de qualquer forma, eu acho que a primeira medalha para uma mulher no surf brasileiro é absurda, independentemente, né? Se podia ter sido ouro, a prata também tá ótimo. E a do futebol feminino ter voltado a um posto de importância no cenário internacional, depois de tantos anos sofridos, de tantos anos apanhando de todos os lados. Mostramos força e quase chegamos lá. Valeu também. E para fechar, as 3 medalhas de ouro, né? Que são o grande ápice das Olimpíadas, com certeza pra gente. No vôlei de praia, uma medalha que das 3 talvez fosse a mais esperada, porque elas eram a dupla já melhor do mundo, primeira no ranking, então já se esperava pelo menos uma performance excelente, e a performance foi desde o início da competição excelente. Elas mal perderam sets, para ser bem sincero, e passaram por cima da maior parte das adversárias. Afinal, foi difícil contra as canadenses, mas elas conseguiram garantir essa medalha de ouro crucial para o Brasil no quadro de medalhas, né? Porque a gente só teve 3 medalhas de ouro. Se for comparar com os outros anos, como a gente vai fazer daqui a pouco, ficou bem abaixo. No judô, a gente teve talvez a grande medalha inesperada, que foi a da Beatriz Souza, que ganhou da melhor do mundo e da segunda melhor do mundo e também da outra medalha de bronze, né? Então todo o pódio ela venceu, o que é um resultado colossal e absolutamente impressionante que ela teve. É uma grande judoca, né? Acho que é top 5 ou top 6 da própria categoria, só que ainda assim foi um resultado além, muito além, e que ninguém esperaria, e acho que emocionou todo mundo também que viu a luta e estava lá na época. E por último, a medalha de ouro da Rebeca, né? Que talvez tenha sido o grande ápice de performance que o Brasil teve nessa Olimpíada, porque ela venceu da Simone Biles. Né? E venceu da Simone Biles na prova da Simone Biles, que é o solo, né? Que seria a prova mais forte da Biles. Ela acabou errando, pisou um pouquinho fora ali, né, do tablado do solo, e a Rebeca fez uma prova absolutamente perfeita e coroou, né, de certa forma, a carreira dela com essa medalha de ouro, e que provavelmente não vai se repetir na próxima Olimpíada, porque ela não vai competir no solo, ao que tudo indica. Então foi muito importante ela ter conseguido essas medalhas, esse ouro, como uma coroação de tudo que ela fez pela ginástica brasileira de modo geral. Dito isso, acabamos as medalhas. Vamos entrar agora na comparação entre as Olimpíadas. Bom, aqui então vamos ao início da nossa comparação entre as Olimpíadas para entender a performance do Brasil. A gente tem aqui, né, as Olimpíadas, os anos todos, 24, 21, né, porque a pandemia acabou atrasando um ano. 2016, 12, 8, 4, 2000 e 96, né? Comparando aí essas últimas Olimpíadas, até porque antes disso o Brasil tem muita pouca participação efetiva, né? Os números de algumas coisas. O número de ouros. A gente teve 3 ouros nessa Olimpíada de Paris, e comparando com Tóquio e com Rio de Janeiro, foi uma queda até um pouco vertiginosa. A gente teve 7 medalhas de ouro, né, nas últimas 2 Olimpíadas. Se esperava uma melhora, porque a tendência era de melhora. Se você ver aqui, lá em 96 a gente teve 3 medalhas de ouro, em 2000 nenhuma, depois 5, depois 3 e depois 2 7. A gente falou, pô, não foi uma vez só. Não foi só porque foi no Rio de Janeiro que a gente conseguiu 7 medalhas, a gente repetiu. Então esperava-se no mínimo uma performance similar, que não aconteceu. A gente voltou ao patamar lá de 2012 com somente 3 medalhas de ouro. E 3 medalhas brigadas de ouro, né? Isso podia ter sido muito bem menos do que isso. O número total acabou ficando na nossa média aí das últimas Olimpíadas mesmo, né? Se você for ver, a gente ficou com 20 medalhas, na última a gente ficado com 21, 19, 17, 17, 10, 12 e 15. Teve um crescimento muito vertiginoso de fato ali para 2008, que a gente passou, quase dobrou, né? De 10 para 17, e a partir de então meio que se manteve, mas sempre crescendo, né? Foi 17, 17, depois 19, depois 21, e esse ano a gente acabou regredindo novamente. Então, né, meio complicado. Sobre a posição no quadro de medalhas, né, dependendo de como você lê, a posição no quadro, que é essa terceira coluna aqui, né, é por medalhas de ouro. Então a gente vai acabar ficando, provavelmente, né, não sei como vai ficar no fim, mas ali por volta do número 19, né, 19º. É uma performance ruim. Novamente, a gente voltando a um patamar antigo, pré-Rio 2016, né? Ficando em 19º, volta lá um patamar de 20º. Que nas últimas 2 Olimpíadas a gente conseguiu furar bem, a gente ficou em 12º e 13º, né? Só que no quadro de total de medalhas, como pareceu muito com 2021 e com 2016, a gente continua lá em 12º.
E o número de pódios por modalidade, a gente meio que manteve ali, mas caiu um pouquinho, né? Foram só 11 modalidades que a gente conseguiu pódio, diferentemente de Tóquio, que foram 13, e do Rio, que foram 12. Então, assim, de certa forma, o que isso aqui indica? Que a gente teve uma piora na competição no todo. Não foi de todo ruim, porque nós ainda conseguimos um bom número de medalhas, no fim das contas, só que não rolou um crescimento, que era o esperado. E o número de ouros caiu muito, 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 muito. Beleza que a gente teve alguns ouros que muita gente considerava meio que garantidos, ou grandes expectativas que não rolaram. Só que também, dos 3 que a gente ganhou, talvez só um deles fosse uma expectativa alta. Um era muito aleatório e o outro era quase que uma derrota garantida, né? Se você for parar pra pensar, a gente deixou bem a desejar e é visível que precisa ter um investimento diferente para a próxima Olimpíada, né? Se a gente continuar com pouco investimento da forma que as coisas são, né? Enfim, fica difícil também de você projetar uma melhora. Óbvio que tem um impacto pandêmico aqui ainda, né? Para a Olimpíada de Tóquio teve, só que eu acho que afetou todo mundo de uma forma mais direta, né? Talvez por isso que tenha ficado um pouco mais balizado. Para essa Olimpíada, você já percebe o que a pandemia afetou na preparação de novos atletas. Não rolou muita reposição no Brasil. Parece que durante um tempo as coisas ficaram paradas e isso, na verdade, acabou afetando a Olimpíada de 24 e talvez afete a de 28 também. Então a gente precisa rebobinar em algumas coisas e recomeçar a pensar esse investimento, né, em âmbito federal, nos clubes, né, clubes de futebol e clubes que não são só de futebol, clubes poliesportivos, né, mas esses já fazem um bom trabalho, mas clubes de futebol podem também expandir a sua ala olímpica, talvez melhorar esses números, né, fica aí a indicação, né, a dica para, né, os grandes clubes fazerem algo parecido. Além disso, vamos ver mais alguns números aqui. Esse aqui para mim talvez seja o resultado mais interessante das Olimpíadas, né, nesse cenário um pouco nebuloso, né, de putz, não performamos tão bem, o Brasil acabou indo um pouco abaixo. Sim, é verdade. Não fomos de tudo ruim. Foi meio que mais ou menos, né? Vamos considerar assim. Talvez o grande resultado dessas Olimpíadas tenha sido das mulheres, que manteve, como dá pra ver nesse gráfico, um crescimento visível, né? E isso é muito importante, porque, né, se você parar pra pensar, metade das Olimpíadas são competidas por homens, metade por mulheres, e tem uma parte aí que já é mista, né? Então, putz, é extremamente crucial para um país que o desenvolvimento aconteça dos dois lados. E se no masculino acabou ficando abaixo, no feminino foi acima, talvez, do que se esperasse até. A gente teve um crescimento de total de medalhas. Mantivemos o número de ouros e de pratas e ganhamos 3 de bronze a mais comparando com Tóquio, o que é realmente impressionante, visto que num cenário que normalmente a falta de investimento afeta primariamente o feminino, né, pelo menos no nosso país, isso não aconteceu. Isso é muito positivo. Talvez indique um crescimento que vai continuar a acontecer para as Olimpíadas de Los Angeles de 2028. Desde lá de 96, a gente já passou de 4 medalhas femininas para 12. A gente triplicou o número de medalhas, né, em mais ou menos 30 anos. Se a gente repetir isso, daqui a 30 anos estamos competindo com a China, rapaziada. Então, é manter esta pegada, que eu acho que é muito importante. E tiveram algumas medalhas femininas que não rolaram e que poderiam, por um triz, não aconteceram. Né? A gente tem uma medalha no judô, pelo menos, que poderia ter tido qualquer uma cor aqui, podia ser bronze, prata e ouro, acabou não rolando. A gente teve a Ana Sátila na canoagem, que ficou em 4º lugar e depois em 5º lugar. Ela podia ter posto mais 2 medalhas nesse pódio. A gente teve o vôlei feminino, que acabou ganhando bronze, mas poderia muito bem ter ganhado a medalha de ouro também. Né? Então, isso falando só alguns aqui, né, rapidamente. Então a gente ainda tinha um potencial maior que acabou não acontecendo. Beleza que algumas coisas foram aleatórias, também surgiram, só que de certa forma dá pra crescer mais, dá pra ir mais longe. E isso que pelo menos eu acho muito legal. Então é isso. Foi um vídeo aí pra fechar as Olimpíadas, fazer um recap do como nós fomos, da projeção, do que esperar e o que eu acho pra próxima, né? Eu acho que, cara, é possível o Brasil melhorar. O investimento, a gente tem os atletas, a gente tem o talento, falta um pouco de estrutura, falta um pouco de visibilidade, falta investimento financeiro mesmo, né? Para que as pessoas possam se dedicar nisso e trazer essa visibilidade para o nosso país em momentos de Olimpíada. Não adianta também achar que as coisas vão mudar sem que nada aconteça. Fica aí as saudades já das Olimpíadas, que são super legais. Eu, pelo menos, vou sentir muita falta de ver uma canoagem slalom aleatória às 8h30 da manhã. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado também da nossa cobertura das Olimpíadas, que a gente tentou fazer da melhor forma possível. Vocês trazer uma informação, às vezes umas curiosidades, umas histórias diferentes. Se continue seguindo o nosso canal, que a gente vai seguir com cobertura
cobertura de mais coisas, né? Continua com principalmente o esporte nacional, a Copa do Brasil, a Libertadores. Vamos voltar a falar da NFL, que vai começar em breve, então a gente vai trazer uns conteúdos legais sobre o futebol americano e depois com NBA e seguir com os esportes, beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo.